Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 9 de maio de 2022, nesse cenário de terra arrasada, agora 20 horas e 55 minutos na Espanha, no Brasil 15h55 da tarde. A BTC e todas as altcoins estão numa sangria desatada, Nasdaq caindo menos 3,58%. Uma verdadeira tsunami hecatômbica financeira. Mas olhando aqui o gráfico, claramente a gente veio testar uma região de suporte brutal. A gente fez a mínima hoje em 30.334 até agora. A gente foi buscar a mínima daquela agulhada de 19 de maio de 2021, cuja mínima bateu 30 mil. Foi praticamente ali. Aqui vocês vejam que foi um suporte brutal. A gente não chegou a testar a última lower nessa oportunidade. A gente ficou ali na primeira, segunda, terceira, na quarta, de baixo para cima. Agora a gente foi buscar a última, mas o fato é que no semanal aqui, ó, tanto no diário quanto no semanal, a gente agulhou, ameaçando perder essa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Aqui no semanal a gente também deu uma agulhada ameaçando perder, mas se a gente pegar o padrão comportamental da BTC desde 2011, agosto de 2011, quando esse gráfico da expansão logarítmica exponencial da BTC foi plotado aqui na TradingView, a BTC, com exceção do evento pandêmico, vou até despoluir aqui para vocês verem, com exceção do evento pandêmico, ela sempre respeitou essa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. O evento pandêmico foi a única vez em que ela fez um corpo real de candle inteiro para fora, né, de cima para baixo, perdendo aqui essa grade, mas rapidamente ela retornou para dentro da grade, tirando esse evento aqui que aconteceu em março de 2020. Desde 2011, ou seja, há mais de 10 anos, a BTC vem respeitando essa grande grade curvilínea de expansão logarítmica e ela nunca perdeu a lower. Ela nunca estressou a lower a ponto de perder, salvo no evento pandêmico, e também ela nunca transpassou de baixo para cima a upper. Sempre respeitou. Se a gente pegar, vamos lá para agosto de 2011, porque tem muita gente desesperada desembarcando no mundo cripto e na minha leitura é um erro. Na verdade, cada um tem que fazer a própria análise e, enfim, a decisão de embarque ou desembarque é pessoal de cada um. Vocês vejam que ali por outubro de 2011, a BTC começou a lamber a lower por um período muito prolongado, de outubro de 2011 até janeiro de 2013, ela ficou ali lambendo a lower, pipocando entre 8 dólares, dando picos para 15 dólares, numa acumulação brutal, mas não perdeu a lower. Depois, em razão do halving que aconteceu em maio de 2012, ela começou a estressar as linhas superiores e fez o pico, o topo dessa corrida de touros aqui em dezembro de 2013. A gente bateu 1.163 e aí iniciou-se o chamado período de acumulação ou inverno cripto, que se estendeu até março, abril de 2017, que foi quando, em razão do halving que aconteceu em maio de 2016, a BTC começou a voltar a estressar, depois de um longo período também estressando a lower aqui, ó. Aí ela ficou acumulando entre 100 e pouquinho, 250 dólares. Quando foi ali por dezembro de 2016, na verdade em março de 2017, ela se livrou da lower e foi buscar a upper dessa grade curvilínea, promovendo o topo em dezembro de 2017, chegou a bater 19.666, 19.666. Em algumas exchanges ela bateu 20 mil dólares, mas aqui na Bitstamp deu 19.666. E aí, depois desse estresse da upper, a gente iniciou o período de acumulação, o chamado inverno cripto, e foi buscar novamente a lower. Vocês vejam que a gente deu uma lambida longa aqui, ó, que durou de novembro de 2018 a abril de 2019. Voltamos a estressar as linhas superiores.
Aí quando veio o evento pandêmico, ela não resistiu e abriu vários candles com corpo real aqui para fora, para baixo dessa grade. Foi o único evento em que a gente perdeu a lower. E agora, nessa corrida de touros que acontece em razão do halving que houve em maio de 2020, a BTC estressou aqui as linhas superiores, chegou a passar da metade, avançou em direção à upper, mas cedeu em razão de todo esse imbróglio geopolítico pelo qual o mundo está passando, numa figura gráfica de acumulação clara. Ela veio estressar de novo a lower aqui dessa grade. Isso aqui, gente, é igual o Santo Tomé. Você tem que ver ao vivo para crer. Como eu estou no mundo cripto desde 2013, eu tenho plena segurança e certeza de que esse teste aqui vai ser sucedido por um movimento refratário espasmódico que vai levar a BTC a voltar para sua pernada impulsiva. Lógico que a gente não vai promover uma pernada linear, vai ter uma intercorrência aqui em 52, 53, que vai ser uma subonda 2, depois uma subonda 3, que vai se esgotar ali na altura de 70 mil, aqui vai se criar uma subonda 4, e depois uma subonda 5, que vai levar a BTC para um patamar em torno de 100 mil dólares. Essa é a leitura que eu estou fazendo. É óbvio que muitos céticos, muitos cavaleiros do apocalipse vão pontificar que isso aqui não vai ser respeitado. Mas eu já vi tantas vezes isso aqui ser ameaçado que eu não me importo. Pelo contrário, eu abri uma posição long bem agressiva aqui. Eu ainda tenho mais 4 entradas. Eu tenho garantia suficiente para mais 4 entradas para fazer uma entrada escalonada, exatamente como eu ensino no meu curso de análise técnica e também no curso Criptomoedas do Zero. Então, enfim, eu ainda teria segurança para fazer uma entrada nesse quadrante, nesse quadrante e nesse quadrante, mas não vai ser necessário, porque eu tenho certeza que a gente não vai perder nem esse quadrante aqui. Pode ser que dê uma mega agulhada aqui para esse quadrante da faixa dos 20 mil, mas rapidamente ela, 20 mil que eu digo é 29, 28, mas rapidamente ela voltaria para dentro da nossa grade curvilínea logarítmica de expansão exponencial da BTC. Os fatos só estão advogando essa minha tese aqui de que ela vai respeitar essa grade. O Morgan Stanley divulgou agora na segunda-feira que os tempos macroeconômicos atuais são os mais caóticos e difíceis de se prever em décadas. Ou seja, o mundo está vivendo um reset financeiro internacional. Esse jogo perigoso de abater generais russos vai colocar os Estados Unidos em guerra. Tem uma reportagem na Fringe Finance dando conta de que os Estados Unidos estão, sim, se preparando para uma guerra contra a Rússia. Não essa guerra por procuração que está rolando na Ucrânia, mas uma guerra direta Rússia e Estados Unidos. A Alemanha alertou que a explosão do preço dos insumos energéticos, das commodities energéticas e o alto nível de endividamento corporativo e empresarial da Alemanha vai promover uma tsunami de falências. Tudo isso aqui aliado a essa distopia digital que vai rolar com 90% dos bancos centrais do planeta numa fase de pré-lançamento das suas moedas fiat soberanas digitais. Isso aqui não é stablecoin, gente. Isso aqui vai ser o Federal Reserve emitindo um dólar cripto, um dólar digital, que quando a gente for olhar aqui nas DeFis, não vai ser Ethereum, Terra, Binance Smart Chain, Avalanche, não. Vai ser a blockchain do Banco Central norte-americano. Vai ser a blockchain do Banco Central Europeu. Ou seja, esses 169 bilhões de dólares que tem bloqueado nas DeFis hoje, pode pular rapidamente para 1 trilhão 690 bi. Isso aqui pode multiplicar por 10 em pouco tempo. E por isso tudo eu ouso afirmar que a nossa lower dessa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial vai ser respeitada. Eu sei que esse darwinismo mercadológico tá promovendo uma varredura insana de participantes desse mercado. O que está acontecendo aqui é sim um darwinismo mercadológico. Os fracos estão sendo alijados desse mercado. Aqui só sobrevive quem almoça a selvageria e janta o caos absoluto. E não se esqueçam, cada ilha de sanidade, cada centímetro cúbico
do cérebro de vocês será testado ao extremo. Aqui, os fracos, infelizmente, não sobrevivem. O darwinismo mercadológico tá rolando solto. A BTC tá testando uma camada de suporte muito importante, que já foi testada várias vezes no passado, não muito distante, e é um equívoco em absoluto o desembarque do mundo cripto, na minha leitura. Em última análise, quem tem que fazer essa avaliação são vocês. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Muitas oportunidades estão se abrindo de forma épica. Comprar Kusama a menos de 100 dólares é ridiculamente impensável que isso ainda... Eu confesso que eu não pensei que a Kusama pudesse voltar para baixo de um patamar de 100 dólares. A própria DOT voltar para um patamar de 10 dólares. Mas, enfim, são oportunidades que se abrem enquanto uns estão desembarcando, outros estão embarcando e, eventualmente, comprando um pavimento para um futuro muito mais confortável. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Vocês podem ter certeza que essa lower aqui vai ser respeitada. Eu estarei amanhã aqui para analisar a própria BTC, se Deus quiser. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.